Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal Igual Nós Mesmos. Vamos aqui de concurso 1104 da Loteca, prêmio estimado em R$ 1 milhão. Vamos analisar os confrontos aqui e montar aquele bilhete. O primeiro confronto que a gente vai analisar aqui é Atlético Mineiro versus Cruzeiro, final do Campeonato Mineiro, hein galera? Confronto amanhã às 14h30. Nos últimos jogos aqui, 2 vitórias do Atlético Mineiro, 1 empate, 2 vitórias do Cruzeiro. Vitória do Cruzeiro 2-0, Cruzeiro 1-0, Atlético Mineiro 1-0, empate 1-1 e Atlético Mineiro 3-1. Até hoje o Atlético não conseguiu ganhar do Cruzeiro na sua nova arena, Arena MRV. Mas para mim o Atlético Mineiro ainda continua favorito para esse confronto. Então meu palpite aqui vai ser coluna 1, Atlético Mineiro. Próximo confronto aqui, Asa versus CRB. Confronto aqui também outra final aqui do Campeonato Alagoano. Nos últimos confrontos, que 2 vitórias do Asa, 2 vitórias do CRB e 1 empate. Nos últimos jogos aqui, vitória do Asa 2-0, empate 1-1, vitória do CRB 1-0, vitória do CRB 2-0 e vitória do Asa de 3-0. Para mim, esse confronto eu vejo um confronto um pouco mais equilibrado. Meu palpite aqui, coluna do meio, empate. Náutico versus Sport. Final aqui do Pernambucano, hein, galera? Outro clássico aqui. Nos últimos jogos aqui, 1 vitória do Náutico, 2 empates e 2 vitórias do Sport. Nos últimos jogos de ambos aqui, 2-2, 1-0 Náutico, Sport 2-0, Náutico ao empate 2-2 e Sport Recife 2-1. Esse confronto aqui, para mim, também é muito nivelado, mas eu acho o time do Sport melhor. Então, coluna 2, Sport. Brusque versus Criciúma. Outro jogo aqui também de altíssimo nível, hein, galera? Final do Catarinense. Fechando aqui os campeonatos, né? Nos históricos aqui, uma vitória do Brusque, 1 empate, 3 vitórias do Criciúma. 2-1 Brusque, Criciúma 1-0, 1-0, empate 1-1 e 2 Criciúma. Então vamos colocar aqui coluna 2 Criciúma. Fortaleza e Ceará, que confronto, hein? Um confronto de altíssimo nível, hein, galera? Final do Cearense. Nos últimos jogos, 1 vitória do Fortaleza, 2 empates e 2 vitórias do Ceará. Nos últimos jogos de ambos aqui, vitória do Ceará 1-0, empate 3-3, empate 2-2, Fortaleza 2-1 e Ceará 3-2. Para mim, esse confronto aqui, coluna do meio, empate. Nova Iguaçu e Flamengo, final do Carioca. Uma grata surpresa e o Nova Iguaçu estar na final. Pega o Flamengo, que dispensa comentários. Para mim, o melhor time do campeonato carioca do Brasil hoje é o Flamengo. Nos últimos jogos, 1 empate e 4 vitórias do Flamengo. Tendo em conta o Flamengo muito favorito. Nos últimos jogos, empate 1-1, 5-0 Flamengo, 5-0 Flamengo e 1-0 e 1-0. Coluna 2 Flamengo. Só se for uma zebra muito grande para o Nova Iguaçu conseguir essa vitória. Paysandu versus Águia. Semifinal aqui do Paraense. Nos últimos jogos aqui, 3 vitórias do Paysandu, 1 empate e 1 vitória aqui do Águia. Nos últimos jogos aqui, empate 1-1, 3-0 Paysandu, 2-1 Águia, 1-0 Paysandu e 2-0 Paysandu. Paysandu muito favorito para esse confronto, não tem nem o que dizer. Coluna 1, Paysandu. Botafogo da Paraíba versus Serra Branca. Aqui é a semifinal aqui do Paraibano. Nos últimos jogos, 4 vitórias do Botafogo, 1 empate e nenhuma vitória aqui do Serra Branca. Nos últimos jogos, 1-0 Botafogo, empate 1-1, 3-0 Botafogo, 1-0 Botafogo e 3-0 novamente Botafogo. Então não tem nem o que dizer, né, galera? Botafogo muito favorito. Para mim, coluna 1, Botafogo da Paraíba. Próximo confronto aqui, City versus Arsenal. Um confronto muito disputado, briga pelo título. O Guardiola, o Arteta, que até pouco tempo era auxiliar do Guardiola, para mim a mesma escola, os dois times jogam muito, muito parecido, só que o City tem mais mão de obra qualificada. Nos últimos jogos, 3 vitórias do City e 2 do Arsenal. É o primeiro contra o segundo. Vitória do Arsenal 1-0, empate 1-1, City 4-1, City 3-1 e City 1-0. Mesmo o Arsenal, para mim, chegando
praticamente no nível do City, eu acho o City mais time. Então, coluna 1, City. Real Madrid versus Atlético de Bilbao. Belo confronto aí também, galera. Mas Real Madrid é o Real Madrid, né? Nos últimos jogos, 3 vitórias do Real Madrid, um empate e uma vitória do Atlético de Bilbao. 2-0 Real, empate 1-1, Real 2-0, Atlético de Bilbao 1-0, Real Madrid 2-0. Então, acho que não tem muito o que dizer, né, galera? Eu acho aqui que é unanimidade, coluna 1, Real Madrid. Agora o próximo confronto aqui, Vitória versus Bahia, Campeonato Baiano, final do Baiano, hein, galera? Confronto aí de muita rivalidade. Nos últimos jogos, uma vitória do Bahia, do Vitória, 2 empates e 2 vitórias do Bahia. Os últimos jogos aqui, 2-1 Bahia, 3-2 Vitória, 1-1, 1-0 Bahia, 1-1. Para mim, esse confronto aqui é coluna do meio e empate. Vamos para o próximo confronto aqui, Souza da Paraíba versus 13 da Paraíba. Souza. Vamos olhar aqui. Souza que eliminou, se eu não me engano, eliminou o Cruzeiro, né? Na Copa do Brasil. Time até que mostrou algumas qualificações. Nos confrontos aqui, 2 vitórias do Souza e 3 vitórias do 13. 2-0 13, 1-0 Souza, 2-1 13, 1-0 Souza e 1-0 Souza. Pelo retrospecto aqui dentro de casa do Souza, vamos de coluna 1 Souza. Próximo confronto aqui, Remo versus Tuna Lusa. Remo versus Tuna Lusa. Jogo paraense. Remo. Remo que já figurou até na Série A, né, galera? Grande Remo. Nos últimos jogos aqui, uma vitória do 13 e 4 vitórias. Uma vitória da Tuna Luz e 4 vitórias do Remo. Remo aqui muito... Aqui tá errado, hein, galera? Tuna Luz aqui joga em casa, não o Remo, hein? Aqui tá errado aqui. É Tuna Luz em casa contra o Remo. Tá errado aqui no simulador da Loteca aqui. Nos últimos jogos, 2-1 Remo, 3-2 Tuna Luz, 2-1 Remo, 1-0 Tuna e 2-1 Remo. Para mim, coluna 1 Remo. Para finalizar, antes de nós colocar nosso duplo aí, galera, Botafogo versus Boa Vista. Botafogo, grande Botafogo, que classificou para a fase de grupo da Libertadores. Nos últimos jogos aqui, 2 empates, 2 vitórias do Botafogo, 2 empates e 1 vitória do Boa Vista. 4-0 Botafogo, 1-0 Boa Vista, 4-0 Botafogo, 1-1 e 0-0. Para mim é coluna 1 Botafogo. Ô, galera, e temos um duplo aqui. Vamos olhar qual duplo que nós vamos escolher aqui. O jogo do Atlético Cruzeiro é um jogo complicado. Dá para colocar um duplo. Náutico Sport também. Fortaleza e Ceará. City e Arsenal. Vitória e Bahia também. Souza e 13 aqui também é um jogo complicado. Para mim são esses aí. Mas vamos colocar aqui o jogo que está na briga pelo título. Vai ser City e Arsenal. Coluna do meio aqui. E só para relembrar aqui, galera, Atlético Mineiro e Cruzeiro, coluna 1 Atlético Mineiro. AS e CRB, coluna do meio, empate. Náutico Sport, coluna 2 Sport. Brusque e Criciúma, coluna 2 Criciúma. Fortaleza e Ceará, coluna do meio, Fortaleza. Ó, coluna do meio, empate. Nova Iguaçu e Flamengo, coluna 2 Fortaleza. Paysandu e Águia, coluna 1 Paysandu. Botafogo e Serra Branca, coluna 1 Botafogo da Paraíba. City Arsenal, coluna 1 City e coluna do meio, empate. Real e Atlético Bilbao, coluna 1 Real Madrid. Vitória e Bahia, coluna do meio, empate. Souza versus 13, coluna 1 Souza. Remo versus Tuna Luz, Remo, coluna 1 Remo. Botafogo versus Boa Vista, coluna 1 Botafogo. Ô, galera, esses foram os nossos palpites aí. Não deixe de seguir o canal, deixe algum comentário aí e bora para cima e fique com Deus.